Olá, seja muito bem-vindo. Hoje é dia 26 de julho, sexta-feira linda, brilha o sol lá fora, um ótimo dia para você que nos acompanha. São exatamente 9 horas da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias aqui da nossa cidade de Jacareí, sendo que hoje nós estamos recebendo o Carlos Guerra, que é presidente da OAB Jacareí, para conversarmos sobre os direitos das pessoas idosas. Lembrando que você pode participar do nosso jornal enviando as suas perguntas por meio das nossas redes sociais e elas serão respondidas no segundo bloco. Bom dia, Carlos. Bom dia, é sempre um prazer estar aqui com você aí na TV Câmara, com todos os amigos que nos assistem. E vamos falar um pouco aí sobre o idoso. Ou você é, ou você será um idoso um dia, né? E temos muito assunto para falar sobre o idoso, né, Guerra? Muito assunto para falar sobre os idosos, sobre a vida deles, sobre a proteção que eles precisam, as proteções que eles têm de direito e principalmente o amor que devemos, todos nós familiares, ter com todos os nossos idosos. Nunca se falou tanto sobre, eu não sei se é a minha percepção, porque eu me aproximo da idade, né? Então eu já estou com a antena mais ligada, ou de fato nunca se falou, nunca se discutiu tanto o direito dos idosos, o estatuto do idoso, violência contra o idoso como agora. Se você se você for uma pré-idosa, né? Você está escondendo bem. Mas vamos lá. É que a população está envelhecendo. Então são muitas pessoas idosas que estão cobrando seus direitos, que estão necessitando dos seus direitos, que estão necessitando trabalhar, que estão disputando o mercado. Então, quando aumenta a vida é um eterno comércio, é uma procura e oferta. Então, quando os idosos começam a procurar espaço no mercado de trabalho, eles começam a sentir a dificuldade, sentir uma certa discriminação, e muitos idosos muito bem aparelhados começam a cobrar seus direitos. Então, a sociedade está se movimentando, voltando agora a atenção para essa população que não para de crescer. Já que você está falando do mercado de trabalho, esse é um assunto que me chama muito a atenção. Como que está o mercado de trabalho para idosos? Porque eu tenho uma impressão que chega nos 60 anos, esse nicho para quem tem mais, né? O mercado de trabalho para quem tem mais de 60, ele se afunila muito. Poucas pessoas são empregadas, continuam no trabalho, acho que quem já estava, mas poucas pessoas são admitidas acima de 60 anos. Diferente de outros países, onde você vai e você vê muitos idosos ainda no mercado de trabalho, talvez porque eles têm um sistema previdenciário diferenciado. Mas como é que está isso? Chega muitos pedidos na OAB, chega muitas reclamações de que o idoso precisa trabalhar e não tem vaga no mercado de trabalho? O idoso, a dificuldade que o idoso tem, ele já tem dificuldade pela idade, com a dificuldade natural, dependendo do serviço. Se for um serviço braçal, obviamente, ele não vai conseguir competir. Mas o maior problema é o idoso desqualificado. Eu tenho colegas advogados com 80 anos trabalhando, porque eles se qualificaram e estão trabalhando no serviço. Agora, o idoso desqualificado, que ficou a vida inteira no braçal, esse tem dificuldade, porque ele tem 70, 75 anos, às vezes não fez uma contribuição previdenciária, não fez um planejamento, e está hoje sem receber nada do INSS, sem força para trabalhar e sem qualificação profissional. Essa parcela de idoso é uma parcela que sofre muito, porque ele chegou na idade adulta apenas com os anos de vida. O idoso qualificado, um idoso com 60, com 65 anos, que tem uma qualificação profissional, ele tem mercado de trabalho. Ele tem mercado de trabalho? Ele tem mercado de trabalho e muitas empresas preferem. Muitas empresas preferem idosos para trabalhar até no serviço antigamente chamava de office boy, que é o serviço externo, porque eles não pagam ônibus. Então, eles usam o coletivo, então é uma economia para a empresa. Agora, o idoso que não tem uma saúde boa e não tem qualificação, aí esse não tem mercado de trabalho. Ele vai ter que se socorrer dos familiares ou dos benefícios legais, os benefícios do Estado. Então, é importante a gente falar que você, que é jovem, já faça, então já se prepare para esse futuro que dentro de 15, 20 anos a população idosa vai dobrar aqui no Brasil. Que nós temos, assim, temos jovens que são empregados carteira assinada, CLT. Esses jovens, a própria empresa acaba cuidando da aposentadoria dele. Apesar de descontar do salário dele, a empresa é responsável pelo pagamento, pela contribuição. Tem aqueles que são funcionários públicos, que também a entidade cuida da aposentadoria dele. Os profissionais liberais, os advogados, os dentistas, os médicos, esses profissionais liberais, que a gente fala que é o dono do carnê do INSS, esse é
É a classe mais desorganizada que tem. Não paga, não contribui, não planeja, não faz um planejamento, vê aquilo como uma despesa e, quando precisam, fica numa situação muito complicada, porque ele não tem um benefício, não tem uma contraprestação do benefício para cobrar. Aí ele tem que entrar no LOAS. Mas o idoso tem direito ao LOAS. Tem direito ao LOAS, mas não são todos os idosos. São aqueles que têm a renda per capita de 1/4 salário mínimo, ou seja, que está ali abaixo da linha da pobreza, ou quase na linha da pobreza, 1/4 salário mínimo, 1.400 dividido por 4, 700, R$ 350 por mês. Esse é o idoso que tem direito ao LOAS. Então, o LOAS não é para completei 65 anos, vou lá no INSS me dá o LOAS, não é assim que funciona. Inclusive, eu já ouvi muitos comentários, Guerra, de pessoas que também pensam em meio que se acomodar nos filhos, né? Tipo, tenho filhos e eles vão cuidar de mim, tenho filhos, eles vão me sustentar, que também é um pensamento equivocado, né? Cada um tem que pensar na sua própria contribuição, porque a gente não sabe como é que vai ser o futuro dos filhos também. A minha mãe fala que uma mãe cria 10 filhos não cria um pai, né? Então, a minha mãe sempre falou isso, eu ouço isso a vida inteira. Às vezes os filhos querem, mas não conseguem. Imagina um filho que trabalha das 8 da manhã às 22 horas e tem um pai cadeirante. Como que ele vai cuidar? Como que ele vai trocar as fraldas? Como que ele vai fazer? Então, muitos filhos querem e não podem. E não pode, e muitos filhos podem e também não querem porque o pai não deu carinho para o filho durante a vida. Então, a idade adulta é uma idade que você está colhendo o que você plantou. Se você plantou carinho dentro da sua casa, você vai receber carinho na sua casa. Mas se você for um pai indiferente... Eu tenho um cliente que fala para o meu pai, pode fazer tudo que é material, mas eu não consigo dar um abraço dele porque ele nunca me abraçou. Então, essa relação é uma relação muito complexa, porque nos anos 70, quando teve a evolução do feminismo, a mulher saindo de casa, a mulher no mercado de trabalho, tivemos muito questão, quem vai cuidar dos filhos? Os homens muito machistas, não cuidavam da casa, saiu todo mundo, meio que terceirizou, deu aquela explosão das creches. Mas eram crianças. Crianças, você deixa, ela fica. Os idosos são diferentes, porque eles têm discernimento, eles têm vontade, eles têm mania. Muitos têm muita mania, são ranzinhos alguns. Então é uma convivência mais difícil. E às vezes os filhos estão naquela idade produtiva, 25, 40 anos, aquela idade produtiva, onde ou você faz aquele momento ou você não faz. Ou você faz sua casa, ou você compra o seu carro, você faz sua pós-graduação. E às vezes ele não tem condições de cuidar do pai, como o pai merece. Muitas vezes é o pai que ainda continua cuidando do filho. A geração dos 60, que é a minha geração, a gente cuida dos filhos e dos pais, né? É uma geração assim bem diferenciada. Dos filhos, dos netos, muitas vezes, e dos pais. Os filhos não querem sair de casa, o conforto, e os pais estão idosos, então a gente acaba cuidando dos dois. Agora a geração dos pets, né, que é a nossa, não sei quem vai cuidar da gente, né? Então... dos mais jovens, né, que é a geração PET. Aí daqui 20, 30 anos, aí é uma situação que vai ter que ser a sociedade civil, vai ter que se mobilizar e fazer trabalhos voltados para essa população que não para de crescer, a medicina avançada, o pessoal voltado para a atividade física, o pessoal voltado para uma alimentação mais saudável, as pessoas se conscientizando. Porque a gente vê muitos coroas saradão, muitas coroas saradonas aí, então você tem aquele exemplo positivo. Isso é muito bom, porque dá um comportamento positivo para toda a sociedade. Imagina antigamente, todo mundo com 50 anos, 55 anos morria. Então, chegava no 40, você já ia psicologicamente se preparando para a morte. Agora, com 60, você está aposentando, você está preparando. O que eu vou fazer? Eu tenho 60, minha mulher tem 60. A gente fala, o que nós vamos fazer nos nossos próximos 10 anos? Assim, o que nós vamos fazer nos nossos próximos 10 anos? Então, a gente está trabalhando nessa motivação. Aí, se você chega nessa situação com o seu problema financeiro resolvido, com a aposentadoria, aí você pode fazer essa programação. Se você não chega, fala, que serviço que eu vou conseguir sem a força que eu não tenho mais de 20, 30 anos? Um dilema, hein? É um dilema. Agora, Guerra, vindo aqui para o nosso município, como é que você acha que estão caminhando as políticas públicas? Você acha que Jacareí está preparado para receber essa população que dentro de pouco tempo vai aumentar e muito aqui na cidade? A política, quando a gente fala da política pública, fala o governo é obrigado. Quando é governo federal, estadual e município. A gente sempre cai no município porque é a nossa porta primeira. O município faz, mas não suprime a necessidade. Ele faz, mas ele não consegue, nenhum município consegue. Alguns
que tem uma arrecadação maior, consegue dar um atendimento melhor. Mas zerar a necessidade do idoso, nenhum município consegue. Porque é igual a saúde. Quanto mais aparelhada a sua saúde está, mais pessoas de outros locais vêm para serem tratados na sua cidade. Então, a mesma coisa são os idosos. Quanto mais você fica aparelhado, mais idosos de outra cidade vêm. Então, para que Jacareí, São José, Caçapava, cidades consigam atender seus idosos e cuidar dos seus idosos, tinha que ter um projeto federal. Um federal. Macro, distribuído com os municípios, para que os municípios pudessem alocar com aluguel de casa, com aluguel dos asilos, das casas de duras temporadas, né? Moradias. Então, assim, um município isoladamente não consegue. Porque um idoso, ele custa 5 mil, 6 mil reais por mês. Nós temos um colega nosso advogado que está no asilo, que está no lar, né? Ele usa 8 fraldas por dia. Ele usa 8 fraldas por dia. Então, ele não consegue. Ele tem uma aposentadoria, sei lá, acho que de 2 mil reais, mesmo que a casa fique com 80%, 1.600 reais, não consegue. 8 fraldas por dia são 320 reais por mês. O suplemento que ele usa, em alimentos, custa 420 reais uma lata. Então, a gente faz vaquinha, a gente alenta, mas não consegue fazer vaquinha para todos. Tem 100, tem as 3 casas aqui, nós temos, sei lá, uns 300 idosos. Então, se colocar 6 mil cada um, 1.800.000 por mês. Acho que o Estado contribui com 1.500, 2 mil reais, eu não sei o valor, mas assim, 30% no máximo. Os 70%, as entidades têm que ir atrás, têm que fazer os bingos, as feijoadas, os forrós, se virar para poder fazer. Alguns empresários que ajudam no anonimato, paga a luz, paga a água. Então, assim, a sociedade acaba se ajudando. Ok, a gente volta a falar sobre isso daqui a pouco, Guerra, porque, segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, houve um aumento de 36,4% na entrega de recém-nascidos à vara da infância para adoção no estado de São Paulo no ano passado. A prática não é considerada crime, mas sim uma possibilidade prevista pelo ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Saiba mais na reportagem. O abandono de uma criança não é apenas um ato momentâneo de separação. É uma cicatriz emocional que pode perdurar por toda a vida. Segundo a psicóloga e vice-presidente da ONG Alegra, Fernanda Silva, as consequências vão além da perda física, afetando profundamente o desenvolvimento emocional, social e psicológico da criança. Que a gente percebe, né, um envolvimento com a timidez, um retraimento, uma desconfiança da vida, né, se ela vai ser boa ou não, né, elas mostram não acreditar que elas possam ser amadas, que elas possam ser queridas, que elas possam, porque afinal de contas elas já vieram desse contexto que alguém as deixou, né, então o processo que precisa ser feito a partir de então, para essa consciência dessa criança, é mostrar essa história e dando fechamento a essa história dessa criança para que ela possa se abrir a novas histórias. O Francisco, que hoje é pai solo por adoção de 6 meninos, conviveu com a dura realidade do abandono. Segundo ele, essa experiência deixou marcas que dificultaram até mesmo a decisão de se tornar pai. Todo abandono deixa marcas e em mim, por ter sido abandonado pela minha mãe aos 3 anos de idade, também não foi diferente. Ter sido abandonado por ela, naquele momento, me trouxe uma tristeza muito grande. E aí me fez, depois de um tempo, pensar o que leva uma mãe, por exemplo, em seu desespero, a abandonar um filho. No meu caso, essas marcas foram necessárias de ser tratadas no apoio de saúde mental, com apoio de psicólogos, terapeutas, psicanalistas também. Por quê? Porque muitas vezes, depois de um trauma ou uma ruptura dessa, mesmo recém-nascidos ou nos primeiros anos da infância, isso fica registrado em nós. E dificulta relacionamentos, dificulta contato com outras pessoas, até mesmo dentro do sonho de ser pai. E nos casos de abandono, a atuação do Conselho Tutelar é essencial. Seu papel é defender os direitos da criança, assegurando sua proteção. O papel do Conselho Tutelar está relacionado no artigo 131 do ECA. Lá estabelece que o Conselho Tutelar é o órgão que vai zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. No caso de abandono,
A pessoa que identifica esse abandono, ela pode fazer contato imediato com a polícia, porque abandono é crime, o artigo 133 do Código Penal traz, né, a pena que é aplicada, quem são os responsáveis. E também o horário, conforme for, é acionado a assistência social, que eles têm um serviço de abordagem social e é da atribuição o trabalho deles fazer essa busca ativa, porque é um direito violado, e articular políticas públicas, inclusive com o Conselho Tutelar. O abandono de menores é crime, porém a entrega legal ou voluntária de recém-nascidos para adoção é um processo previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. A prática não é considerada crime, mas sim uma possibilidade prevista em lei. O processo de entrega ele é bastante simples. Se a gestante, uma vez decidir por entregar, ela deve procurar a vara da infância e juventude da localidade onde ela mora, e ela ali vai ser encaminhada para o setor técnico, ou seja, para psicólogo e assistente social que ali trabalham, que vão prestar devidas orientações para ela. Até o nascimento da criança, ela é entrevistada pela assistente social, pela psicóloga, e se verifica as razões dessa decisão, por quais os motivos que ela está adotando essa postura. Se ela confirmar isso, uma vez nascida a criança é encaminhada para o abrigo, onde ela fica protegida e acolhida institucionalmente, até que a vara da infância decida qual o destino dela. De acordo com o promotor Manuel Monteiro, conflitos familiares e situações de estupro constituem as principais razões para a entrega voluntária. E, após sua realização, inicia-se o processo de acolhimento e adoção do recém-nascido. Uma vez ouvida a mãe pelo juiz e se ela confirmar a entrega, o primeiro casal do cadastro de adotantes daquela cidade é acionado, se verifica a disponibilidade dele de ter a criança consigo, e se houver essa disponibilidade, o casal visita a criança, enfim, estabelece-se um vínculo afetivo entre a criança e o casal, e a criança é entregue ao casal sob guarda para fins de adoção. De acordo com dados do Serviço de Acolhimento de Jacareí, não houve nenhuma entrega voluntária de recém-nascidos em 2023. No mesmo período, foram realizados 8 processos de adoção. Segundo o ECA, o direito de arrependimento da entrega voluntária poderá ser exercido em até 10 dias contados da data da audiência que extinguiu o poder familiar dos genitores. Caso essa manifestação ocorra dentro do prazo, o bebê é mantido com a família e será determinado pela Justiça da Infância e da Juventude o acompanhamento familiar pelo prazo de 180 dias. Essa é uma medida importante para garantir que, de fato, os pais possuem condições de manter a guarda da criança. Pois é, né? Todo mundo precisando de ajuda, crianças abandonadas, o caso dos idosos, que são casos contínuos. Guerra. Os idosos têm muitos direitos que, se forem cumpridos de fato, seria o melhor dos mundos. Eu soube aqui pelo material que você mandou que eles têm direito a medicamentos que não necessariamente de uso contínuo. De uso contínuo a gente até entende que o Estado, o município deve entregar, mas até os de uso esporádico? Sim, essa matéria, você vê que a mãe que abandona a criança, veja o estado emocional de uma mãe que chega a esse ponto, como que ela tem emoção para cuidar de um pai. Se é o próprio filho dela, diz que o filho é um coração que bate fora do peito da gente, né? Quem é pai, quem é mãe sabe. E ela não consegue criar, não consegue ficar com o filho. Imagina com o idoso que está no convívio dela. Ela mais precisa do idoso do que o idoso dela. Com relação aos medicamentos, tem o medicamento de contínuo e tem os medicamentos que tem que usar, só que não são todos os idosos, né? São os idosos que não têm condição de pagar. Tem uma seleção, um cadastro. Então você procura, muitas vezes a prefeitura não tem disponível esse ou não entrega, e aí é feito isso mediante ajuizamento, né? Infelizmente tem que procurar o judiciário para poder fazer valer esses direitos, porque às vezes a prefeitura tem, mas tem uma fila. Então você não pode passar na frente dos outros, só nas exceções. Quais são as exceções? Quando o seu caso é urgentíssimo. Aí a prefeitura, talvez dentro da prefeitura ali eles não entendam isso, aí você vai discutir judicialmente com seus laudos médicos, mas tudo é uma demora, porque você vê que o exemplo da criança, a criança é abandonada. O Estado faz aquele trabalho de bombeiro, pega, leva psicólogo, leva para um abrigo, mas essa criança tem toda uma vida. Se a sociedade não entrar participando para adotar, o que será dessa criança no abrigo?
Que memória afetiva a pessoa tem dentro de um abrigo a vida inteira? Como que vai ficar um álbum que fica sem fotografia do 0 aos 18 anos até ela sair do abrigo. E 18 anos e um dia ela está fora do abrigo. Então, assim, se a sociedade não tiver a sociedade não se movimentar, a sociedade não abraçar essas causas, os entes públicos não conseguem, porque tem toda essa movimentação na hora que é abandonado. Aí passou, aí fica lá na adoção. Mas não lá. Tem que ter um carinho, mas não lá. São profissionais. A pessoa precisa de um lar, a criança precisa das ideias, ela precisa das memórias, ela precisa da educação, do carinho de um lar. Então, assim, sempre, e os idosos, a mesma coisa, o medicamento. A gente vê muita vaquinha virtual, muitas sociedades, mas tem remédios caríssimos. A gente vê que remédio aí de milhões, 2 milhões. Até para o município é um remédio caro. Porque o município depois ele tem que tentar receber do Estado ou da federação, dependendo de quem é a competência de cada um dos entes. Porque entre eles existe uma divisão de competência. Entre o necessitado, não. Ele vai no primeiro, ele escolhe um dos três, geralmente escolhe a prefeitura, que é mais fácil para o advogado trabalhar, mais fácil para ir lá falar com o prefeito, é mais fácil ir lá falar com o advogado da prefeitura, é mais fácil despachar com o juiz do que com o Estado, né? A prefeitura é mais palpável para a gente fazer esse processo. Então, a prefeitura acaba pagando medicamentos que em relação à população é de obrigação do Estado, mas em relação aos três entes não é de obrigação do município, é de obrigação do Estado ou da federação. E ele acaba sendo que é um dilema que os prefeitos têm, mas assim, a população não tem culpa deles não terem esse controle e essa disciplina e cumprir a lei, né? Porque se a lei fosse cumprida, não tinha essa... Se você está com seu pai doente, você não tem condições do remédio, você vai lá com uma receita do SUS, que tem fé pública, pegar o remédio. Se tem um remédio, não tem briga. Agora, se não tem um remédio, seu pai está lá na cama, sua mãe... Aí você vai procurar a defensoria, vai procurar um advogado para tentar receber esse comprimido, esse remédio, essa injeção, para que ela tenha uma sobrevida, tenha uma qualidade de vida melhor. É um cobertor curto, né? Você puxa em cima, falta embaixo Muito e por aí vai. Muito curto. Os idosos têm vários direitos, né? Tem priorização dos programas do governo, tem desconto em atividades artísticas, tem gratuidade no transporte público. Dentre esses vários direitos que o idoso tem, qual é o que é menos cumprido? O que eles têm muita dificuldade são os remédios, que geralmente tem que ajuizar, e as passagens intermunicipais. As passagens intermunicipais, que são 2 por ônibus, os idosos têm muita dificuldade de conseguir, nunca tem vaga, porque é uma cortesia com o chapéu dos outros, né? Porque as empresas não têm esse reembolso. As empresas não têm esse reembolso específico. Tem uma ajuda, mas não corresponde. Então, o cinema, ele não tem um reembolso dos 50% do idoso. Então, eu nem sabia essa do cinema. Você está fazendo uma cortesia com o chapéu dos outros. Tem lugar que é 65 anos, porque o idoso é para o estatuto, que agora completa 21 anos, né, que é de 2003, de 1º de outubro completa 21 anos, é a maioridade do estatuto. O idoso é a partir de 60 anos, mas a maioria dos direitos é a partir de 65. Dos 60 é direito a estacionamento, fila preferencial, desconto de 50% quando é aposentado. Tem município que não dá, entre 60 e 65, porque é delegado para o município. Dá ou não, entre 60, ônibus, delegado para o município. Acho que São José era 60, Jacareí 65. Então, tem essa diferença porque existe essa prerrogativa dos municípios. Benefício assistencial, que é o BCP, ou BPC, isso daí foi uma novidade quando eu descobri. Conheci um caso de uma pessoa que não tinha mais esperança, e quando ela soube, isso mudou a vida dela, e isso é uma boa notícia, né, Guerra? É benefício de prestação continuada, o BPC. É o LOAS, antigo LOAS, né? Para os mais antigos, conhecem como LOAS. Eles são benefício de um salário mínimo, não são só para os idosos. Para todos os idosos a partir de 65 anos e todas as pessoas que não têm condição de trabalhar, doentes, pessoas com necessidades especiais. Mas não basta só ter a idade e a necessidade especial, vai ter uma perícia social que é com relação às condições financeiras da pessoa. Esse benefício ele é pago somente para as pessoas cuja renda familiar per capita, a renda por cabeça, por pessoa da família, seja de 1/4 do salário mínimo.
Então, um quarto do salário mínimo, tem 5 pessoas em casa e só tem um que ganha o salário, então, se tiver um idoso, ele tem direito. Se tiver 2 idosos na casa, os 2 têm direito. É a única exceção que tem. Se eu recebo LOAS e aí minha mulher mora comigo, ela também recebe. Mesmo a renda per capita tendo um pouco, os 2 idosos. Independente se ele Se os 2 são zerados, mora em casa, não tem nada, cata papel na rua, latinha, então, aí ninguém ganha nada. Um tira 300, 400, os 2 têm direito ao benefício. Independente se ele teve tempo de contribuição, não tem nada a ver esse com benefício isso. é um benefício social, que é o benefício que, na minha concepção como advogado previdenciarista, é um benefício que onera muito o INSS, porque é um benefício pago para as pessoas que nunca contribuíram. Eu acho que eles deveriam, mas deveriam eles serem de outra pasta, não do INSS. Deixar o INSS para pagar só as pessoas que pagam, para as pessoas contribuírem e receber, e ter uma outra pasta, ter um imposto diferenciado, uma arrecadação diferenciada para esses benefícios. Então, esse benefício é para qualquer pessoa que esteja doente, esteja inválida, e para todos os idosos acima de 65 anos. A federação não, apesar do estatuto falar que o idoso tem 60, o INSS só considera acima de 65, para fins do LOAS, né, do benefício de prestação continuada. Aí a pessoa tem que ter 65 anos e não ter as condições financeiras. Aí ligar no 135, procurar um advogado. Ah, mas eu recebo 2 mil por mês, mas pago 600 de aluguel. O INSS não vai reconsiderar. Muitos juízes reconsideram. Aí já entra na fase objetiva. Ah, eu recebo 2.500 por mês, mas gasto 1.200 de remédio. Obrigatório, contínuo. Aí você tem que levar para apreciação do Poder Judiciário, porque administrativamente você não vai conseguir. Eles não vão fazer esse desconto. Aí o juiz vai considerar que você recebe R$3.000 por mês, mas líquido na sua mão só vem 1.000, porque você tem que pagar um aluguel e tem que pagar o remédio. Ah, convênio, o juiz não aceita porque tem o SUS. Ah, o remédio, mas o remédio ele não está na faixa para receber do... Então, aí entra na parte subjetiva de cada caso. Assim, em geral, a pessoa mora sozinho, aí ele não ganha nada, tem 65 e tem direito. Assim, resumindo, todos esses moradores de rua que têm mais de 65 anos, a priori eles têm direito, porque eles não têm renda nenhuma. Olha só. Você entendeu? Então, assim, se tem eu já fiz ação para morador de rua que eu encontrava com ele na sala de espera da Santa Casa para pegar documentos. Ele morava na rua e conseguia um LOAS para ele. Então, a priori tem direito, os moradores de rua, porque eles não têm renda nenhuma. Ah, os que têm menos de 65 anos tem que provar que tem uma incapacidade. Aí, se ele mora na rua, tem 40 anos, não tem nenhuma incapacidade, ele não tem direito. Mas se ele tem, e os que têm acima de 65 e conseguem chegar, 65 anos morando na rua, que são poucos, né? Conseguem chegar, eles têm direito, sim. Interessantíssimo. E olha só, neste sábado, a Vigilância de Zoonoses realizará a aplicação da vacina antirrábica em cães e gatos. A vacina antirrábica será aplicada sem necessidade de agendamento. Os moradores de Jacareí podem levar seus pets das 9 ao meio-dia na Avenida Japão, número 333, bairro Jardim Siesta, que é a avenida do Trianon Clube. E o fim de semana está recheado de eventos. Confira agora os dias e horários para se programar. Se liga! Descansar, aproveitar, curtir e se divertir. Isso tudo você fará neste fim de semana que chegou. Se liga! Sexta-feira, às 18 horas, na Avenida Lucas Nogueira Garcês, número 1940, no Jardim Esperança, acontecerá o 15º Festival dos Imigrantes. Promovido pela Associação Bunkyo, o evento contará com exposições, shows, oficinas, concurso de cosplay e o mais esperado, pelo menos por mim, gastronomia diversa. Vamos celebrar a pluralidade e a diversidade? Além de saborear diversos pratos deliciosos como bacalhoadas, tacos, yakisoba e mais, você também estará contribuindo para que as atividades desenvolvidas com pessoas em situação de vulnerabilidade continuem acontecendo. Comida com gosto de solidariedade é mais gostoso. Acesse o site Bunkyo Jacareí para conferir toda a programação. As festas do meio do ano, eu adoro e sei que você também.
E no sábado teremos Arraiá do Jacareí Rugby. A programação iniciará às 11 horas e contará com um jogo, bingo, quadrilha e mais. No campo do Balneário, localizado na rua Miami, número 690, no Cidade Jardim. Seguimos para o Parque da Cidade, onde às 16 horas haverá Tenda do Samba. O projeto é um convite para que o público participe de uma roda de samba no parque. E a convidada dessa edição é a cantora Ju Nascimento. Não perca! Já na Sala Mário Lago, às 19 horas, a banda Two Smash Pen apresenta suas músicas mais icônicas de forma autêntica e única, criando uma atmosfera de conexão com o público. E domingão você pode assistir ao espetáculo A Gula, o Amor e a Esperteza, que conta a história de um homem muito comilão que, caminhando pelo bosque, encontra um jovem pescador à beira de um rio. O homem, então, logo pede a ele alguns peixes, mas o jovem diz não ter conseguido nenhum peixe por estar sofrendo de amor. Então, o homem guloso resolve ajudar o jovem a conquistar sua pretendida, na esperança de conseguir alguns peixes. Às 16 horas, aqui no Parque dos Eucaliptos. Essa edição do Se Liga chegou ao fim. Não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais, @TV Câmara Jacareí, para ficar sempre por dentro das novidades. Eu desejo a você um excelente fim de semana, curta e aproveite bastante e nós nos vemos novamente na semana que vem. Até lá! Isso aí, final de semana recheado de atrações. Obrigada, Alice, pela programação. Eu continuo aqui com o Carlos Guerra, que é o presidente da OAB. A gente está falando aqui sobre direitos dos idosos. Guerra, etarismo, um termo que eu tenho escutado tão veementemente várias vezes durante os últimos anos. O que é o etarismo e como que ele tem se manifestado nas formas mais comuns que chegam até vocês? Cibele, é você discriminar só por ser velho. Resumindo, é isso. E a gente pode achar um absurdo, mas eles têm vivido isso na prática. Na prática. Você achar que todo idoso é velho é descartável. Eu descarto você pela sua idade. A sua idade ela é um fator de desclassificação, discriminação. A sua idade é o objetivo desse não. Eu imagino isso. A idade por si. Porque eu concorrendo uma vaga de emprego, eu com 61, com um rapaz com 30, eu tenho que ser avaliado pelas minhas condições laborais, pelas minhas condições técnicas. Você passou, mas eu não vou te pegar por causa da sua idade. Aí é o etarismo. Resumindo, é isso. O etarismo se manifesta mais fortemente na área de mercado de trabalho, empregabilidade, ou também se manifesta na área da saúde, social? Ele se manifesta mais no lado social. E ele tem duas questões. É de forma velada. É aquele olhar que te discrimina. É aquele olhar que acha que você é menor por causa da sua idade. É aquele olhar que acha que você é incapaz porque você é idoso. É aquele olhar que confunde o idoso com a incapacidade, com a falta de discernimento. Já associa tudo. É idoso, é incapaz, é devagar. Associa o idoso à invalidez. E aí eu sempre falo para os meus clientes, principalmente os jovens que têm alguma deficiência, mas não são inválidos, falei, você quer saber a resposta para as suas condições físicas de fazer as coisas, não? Assiste às Paralimpíadas. Vocês vão ver pessoas nas mesmas condições de vocês, sem um braço, sem uma perna, sem os 2 braços, e não são incapazes. Pelo contrário, são atletas de ponta. Então, esse olhar você tem que ter, olhar para a pessoa e ver, ele é incapaz, porque eu sou incapaz para fazer o tempo que aquele atleta que não tem um braço faz. Mas não é porque a idade, é porque ele é um atleta, é muito mais bem preparado do que eu. Aí você fala, não, você não vai fazer porque você é velho, porque você já sua idade. Não, eu não vou fazer porque eu não sou atleta, eu não me preparei. Mas assim, aquele atleta que não tem um braço, que não tem uma perna, que não enxerga, ele não é um incapaz. Aí você trazendo isso para o idoso ele não é um incapaz só por conta da idade. Nós temos muitos idosos que são incapazes.
por conta das suas condições físicas, por conta das suas condições intelectuais, mas não exclusivamente por conta da sua idade. Ok. A gente vai para um rápido intervalo, Guerra. Nós vamos para um rapidíssimo intervalo, mas no próximo bloco você vai conferir mais notícias aqui sobre a cidade, entre outras informações. Vamos continuar aqui conversando com o Carlos Guerra sobre direitos dos idosos. E se você tiver perguntas, manda para a gente que elas serão respondidas agora no segundo bloco. A gente volta já. Você sabia que Jacareí conta com espaços reservados para pets? O seu animal de estimação pode aproveitar essa área destinada a momentos de lazer e bem-estar. Atenção para a lista de locais: Parque dos Eucaliptos, Centro, Praça Presidente Kennedy, Jardim Flórida, Avenida Claurides de Siqueira, Jardim Santa Maria e Praça Vereador Genésio Rodrigues, Parque dos Sinos. Os cães devem usar coleira no percurso, acompanhados de seus tutores, que serão responsáveis por recolher os dejetos de seus animais. Aproveite o espaço para passar um tempo com seu companheiro de 4 patas. Com certeza ele irá gostar. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Você sabia que a Câmara Municipal de Jacareí tem um órgão para ouvir o cidadão e dar voz a ele? Este é o papel da Ouvidoria da Câmara. Um canal direto para sugestões, reclamações, denúncias e elogios sobre as atividades do Poder Legislativo, seus membros ou servidores. Você pode entrar em contato pelo e-mail ouvidoria.câmara@jacareí.sp.leg.br, pelo telefone 3955-2241 ou presencialmente na Câmara Municipal de Jacareí, na Praça dos Três Poderes, número 74. A Câmara Municipal de Jacareí conta agora com o WhatsApp para atender você. Nosso número é o 3955-2200. Você também pode nos adicionar pelo QR Code aqui na tela. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Já voltamos e a gente continua a nossa conversa com o Carlos Guerra sobre os direitos das pessoas idosas. Guerra, a gente teve recentemente um fórum aqui no município falando sobre violência velada. Quais são as formas de violência mais comuns que acontecem contra os idosos? A violência velada é a que mais acontece, porque é aquela que a gente não consegue detectar que não tem uma lesão. Não é aquela porrada que você deu no idoso, que ele chega na delegacia todo quebrado, no hospital todo quebrado. É aquela, pega o cartão de crédito dele, não dá o remédio na hora certa, não deixa ele ter as atitudes dele quando ele está lúcido. Lá no interior do Piauí, a gente falava que é matar na unha, sabe? Aquela pessoa quietinha que fica... Então é fazendo aquilo para destruir você. Sabe, no ambiente de trabalho, você chega, o colega põe um vírus no seu computador, desliga seu computador, você está fazendo uma matéria para entrar, o cara vai lá e desliga a tomada. Então são essas violências, assim, esses bullying velados, essas coisas. O que é o velado? É o escondido, é o que não vê, é o que você não aparece. Não é o explícito, aquela violência explícita de deixar no meio da rua, de esquecer lá no hospital, porque aí abandonou. É igual a criança, qual é a diferença de levar lá na promotoria e que não é crime, deixar no banheiro da rodoviária? Porque ali ele abandonou, no outro ele entregou. Então tem essas diferenças. Você abandonou
no banheiro da rodoviária, você abandonou, tem um crime. A nossa colega falou, tem um crime lá, você responde, mas quem abandona um filho não vai se preocupar com 1 ano, 1 mês de reclusão, de detenção, já está abandonando um mal maior. E a velada do idoso é aquela que você fica minando a pessoa. Toda palavra que você fala é para diminuir a pessoa. Até na brincadeira, é uma brincadeira que diminui. Nunca você está engrandecendo, você nunca está valorizando o que ele faz. E aquilo vai minando a pessoa, vai tirando a força, vai baixando a autoestima da pessoa. Isso é a velada, aquela perseguição, digamos assim, oral e com as atitudes. Vai pentear o cabelo, puxa. Sabe? A pessoa não tem. Fica difícil do idoso provar, denunciar para outro filho. Põe a comida fria. Ele gosta de uma comida A, põe a comida B. Ele gosta sem açúcar, põe com açúcar, sabe? Assim, aquela coisa que faz... Aquela birra. Sempre para que as pessoas entendam. Aquela birra, aquela pessoa que é birrenta, que fica o tempo inteiro ali. E aquilo vai te deixando irritado, vai deixando a pessoa... Vai tirando a pessoa... Acorda, as palavras tudo negativas, não tem uma palavra positiva. Não tem uma valorização, sempre... É porque você é velha, por isso que ninguém quer ficar com você, você só dá trabalho, você é uma pedra, sabe? Isso é velado, porque muitas vezes acontece só entre nós dois, você e seu pai. Ninguém vê. Uhum. E ele, aí vai, põe o banho muito quente, ou põe o banho muito gelado. E é o que mais acontece, infelizmente. Guerra, quando é o momento do idoso ser curatelado? Curatelado, isso é uma boa pergunta, porque o que é a curatela? É você pedir para alguém gerenciar a sua vida. Ou alguém gerenciar a sua vida porque você não consegue gerenciar mais. A curatela. Tudo no direito, tudo na nossa vida, usado para o bem, é maravilhoso. A minha mãe está com 92 anos. Hoje a minha irmã cuida, que minha mãe é lúcida. Exemplo dentro de casa, minha mãe é lúcida. A minha irmã mais nova que cuida dela, que mora com a minha irmã e fica durante o dia na casa dela, com a cuidadora, e à noite na casa da minha irmã. Então a minha irmã fica com cartão, faz todas as despesas dela, presta conta para a família, tudo bonito. Sua mãe, que aliás nos assiste agora. Assiste agora, tá assistindo lá no Piauí, lá no YouTube, tá com a cuidadora dela agora, acabou de mandar uma mensagem que está no sendo ao vivo, né? E então, essa curatela vem para substituir. Hoje eu faço tudo a minha vida assim, você faz. Daqui 30 anos você não consegue fazer, o seu filho vai fazer por você. Aí vai no juiz, o juiz dá uma curatela, manda lá falar para o cartório, a partir de hoje o Guerra está curatelado. Ele não pode mais resolver isso na vida civil dele, quem vai resolver... Agora tem a curatela do mal. A pessoa que interdita o pai, a mãe, o tio para cuidar do dinheiro, para tomar conta do dinheiro. Isso tem bastante também, do patrimônio, porque quando você faz uma curatela, tem que fazer o inventário. Então a pessoa, às vezes, pega uma curatela para ter um adiantamento na herança. Então, isso aí, o advogado que pega, o defensor público que pega, ele tem que ter muito cuidado nessa escuta do que a família quer, o que tem por trás dessa curatela. Então, geralmente, a pessoa que vai pedir a curatela não acho que nunca é o idoso, é sempre um parente, e aí ele precisa comprovar que essa curatela é justificável. Só é o idoso quando ele tem um problema físico, okay, mas a mente dele está bem, ele tem o discernimento, sabe? Aí ele pode dar uma procuração. Eu até falo, quando me procura, dá uma procuração pública, porque você pode revogar a qualquer hora. A curatela para você revogar é difícil. Eu estou com um caso prático agora no escritório, que um sobrinho interditaram o tio de forma maldosa mesmo. Conseguimos tirar o tio, ficou 6 meses internado numa clínica lá longe, conseguimos tirar, mas tem um processo, porque o tio tem que provar que é bom. Porque ele já foi usuário de droga, ele tem um HIV, então tem uns problemas que ele não tem problema, mas ele tem discernimento do que está fazendo. Só que agora ele passou por esse processo de curatela e ele vai ter que passar por um processo, fazer uma prova negativa. Eu estou bom, seu juiz, não preciso que cuide da minha vida. E aí o caso é tão complexo, ele falou, se o senhor assim entender que alguém que cuide da minha vida, que não seja os meus parentes, que seja esse amigo que eu confio mais dele. Olha que coisa absurda.
Então ele está numa situação que ele não quer ser curatelado, porque ele quer cuidar da vida dele. Ele tem condições, eu não consegui aposentar ele, que tem 63, 64 anos. Então ele não tem idade, ele não precisa ser, ele é doente. Porque ele tem HIV, ele tem que tomar, é fraco, fisicamente ele é fraco, mas você conversa com ele, é lúcido. E internaram o cara, mandaram o cara lá não sei para onde, se a gente não entra, promotoria no meio, ofício para tudo quanto é canto. Isso fazendo pela defensoria, porque ele não tem condições. Então eu fui nomeado, porque a gente tem convênio com a defensoria. Eu estou presidente de Jacareí, de Salesópolis, Santa Branca. Aqui em Jacareí nós temos a defensoria. Então a defensoria pega tudo, o que ela não consegue passa para os advogados que são conveniados. Em Santa Branca e Salesópolis não tem defensoria, nós fazemos tudo. Todo mundo que precisa vai na OAB de Salesópolis, Santa Branca, a gente tem um colaborador que ele faz a triagem e nomeia os advogados conveniados. Todo mês de fevereiro, convênio, você tem que renovar o convênio. Se você não renovar, você fica fora, os advogados que querem. Aí você faz, aí por acaso estava na letra C, Carlos Guerra mandar lá para o escritório. Então, com esse caso, é uns 2 anos, mas ele ainda vai ter ainda exame esse ano, para provar que está bem. Olha o trabalho que dá. Imagina uma pessoa, né? Isso é uma violência velada e explícita. E explícita ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, é tudo. Então, assim, isso é uma família que não teve carinho, porque muito difícil quando você é mãe, você é solteiro, viúvo e não tem filho. E às vezes o patrimônio vai ficar lá para os sobrinhos, que você nem conhece. E antes de você morrer, você fica precisando de ajuda. É muito complicada essa situação. Assim, eu tenho muitos casos, eu estou aí quase para 30 anos já de advocacia, trabalho muito nessa área de família e sou especialista em direito previdenciário. Então, eu vivo muito isso aí no meu dia a dia, assim, abandono, velado, explícito, que você imaginar de violência tem. Mas são a minoria, viu? Graças a Deus. É que dá mais ênfase. A maioria, os filhos cuidam bem dos pais, assim, a gente vê, mas essa é a minoria, viu? Às vezes o pessoal está nos assistindo e fala, bom, mas que país que esse cara vive, né? É que a gente está falando notícia boa, coisa boa não dá notícia, né? Tá certo. Vamos mudar um pouquinho de assunto, Guerra, porque amanhã, sábado, acontece o Arraiado Jacareí Rugby. O time enfrenta os Engenheiros Leões pelo Campeonato Paulista e depois da partida haverá as tradicionais barracas do lado do campo com bingo, comidas típicas e shows da banda Caieira e Samba da Preta. O evento é gratuito a partir das 11 horas no campo do Balneário, localizado na Avenida Miami 690, bairro Balneário, Paraíba. E a 15ª edição do Festival dos Imigrantes já tem data marcada. Promovido pelo Bunkyo Jacareí, o festival tem suas raízes na celebração dos 100 anos da imigração japonesa aqui no Brasil. Detalhes na reportagem. A 15ª edição do Festival dos Imigrantes de Jacareí, realizado pelo Bunkyo, já tem data marcada. Será nos dias 26, 27 e 28 de julho e 2, 3 e 4 de agosto. O evento celebra a diversidade cultural dos imigrantes e oferece uma programação que contempla gastronomia, música, arte e exposições. Tem parte de comida, né? Acho que eu acho que uma das assim festas assim que tem mais variado possível, inclusive, não é nosso, não é aquele tipo só comida japonesa tem, sei lá, tem mais 10 tipos diferentes, desde sushi, sashimi, temaki. E tem yakisoba, tem a tal de gyoza, que muita gente não conhece, mas é muito bom. Então tem várias comidas lá e cada entidade também faz não só um tipo de comida, são várias comidas, né? A participação dos 200 voluntários é fundamental para a realização do festival. A renda arrecadada com a venda dos pratos será destinada a diversas entidades. Todos os eventos, né, toda entidade precisa ter um certo fundo, né? Arrecadação de fundo, mas como é mão de obra, a maioria é gratuito, né? Então consegue fazer um preço bom. O Festival dos Imigrantes de Jacareí continua a ser um importante ponto de encontro cultural. O objetivo nosso é apresentar cultura de vários países,
comida também é cultura, né? Então, ia beneficiar essas entidades. O evento acontece no Bunkyo, localizado na Avenida Lucas Nogueira Garcês, número 1940. O ingresso de entrada custa R$ 5. Crianças abaixo de 10 anos, idosos acima de 65 anos e servidores públicos municipais de Jacareí com identificação serão isentos do ingresso de entrada. Você pode conferir mais detalhes no Instagram, @Festival dos Imigrantes. Isso aí, Festival dos Imigrantes começa hoje, final de semana todo, final de semana que vem também. Guerra, estamos chegando ao fim de mais um programa. Eu quero passar esse momento agora para que você possa fazer as suas considerações, os seus convites e seu recado para a população. Ok. Pessoal, mês de agosto é o mês do advogado, dia 11 de agosto, esse ano vai ser o segundo domingo, vai coincidir com o Dia dos Pais. Então, a OAB de Jacareí vai comemorar na sexta-feira, dia 9 de agosto, a partir das 13 horas, com o tradicional churrasco e pagode. Estão todos convidados. E esse ano nós estamos vendendo um convite mais barato que o ano passado. O ano passado nós vendemos um convite a 140, e esse ano estamos vendendo a R$120. Então, os colegas, os amigos que queiram participar, dia 9 de agosto, uma sexta-feira, a partir das 13 horas, das 13 às 18 horas. Com relação ao recado, assim, primeiro, obrigado pela oportunidade, obrigado por estar falando desse assunto tão importante, dessa população que cresce tanto, e essa população que é tão importante para a educação dos filhos, dos netos, para a economia do país. O recado que eu deixo é para os pré-idosos, eu brinco assim com pré-idosos, você que tem 45 anos ou mais, hoje no Brasil, você vai aposentar com 65 anos homem e 62 anos mulher. Então, se você tem 40 anos, 45 anos homem, você tem 20 anos para fazer a sua contribuição, fazer o seu planejamento previdenciário. Se você tem 47 anos mulher, você tem 15 anos para fazer a sua contribuição, seu planejamento. Então, planeje, chegue na idade adulta com legado, não só com os anos, não só com a sua idade, mas chegue com legado, chegue com uma previdência, faça um planejamento, você que tem o seu próprio carnê, faça um planejamento previdenciário. E você que já está na idade, infelizmente não está numa condição financeira razoável, que venha satisfazer as suas necessidades, converse com a sua família, peça para a sua família pedir ajuda às entidades públicas, que elas não resolvem, elas não conseguem sozinha, mas elas sempre têm uma ação, sempre têm uma previdência a tomar em cada caso. Então, aqui, com relação aos maltratos, denuncie para o Ministério Público, para a OAB, denuncie para a polícia, para o bombeiro, denuncie para as autoridades que a informação chegará a quem de direito e as providências com certeza serão tomadas. Então, desejo a todos os idosos, e para encerrar, o que idoso precisa? Qual que é o maior direito do idoso, de todo ser humano? É ser amado, gente. Se você colocar o amor na frente de tudo, colocar esse carinho e essa dedicação na frente de tudo, que o cuidar do seu pai, da sua mãe, do seu avô, não seja um ofício, seja um prazer que a vida te deu para você talvez resgatar muitos diálogos que não conseguiram fazer na sua juventude, na sua idade madura, e agora na velhice dele você ter esse tempo de prosear, como diz lá no Nordeste, de ter uma boa prosa com seu velho, com seu neto, com seu filho, com o neto dele, com o bisneto. Que sejam felizes. Muito obrigado pela participação, pelo convite. Nós que agradecemos aqui a sua participação, Guerra. É isso aí, a gente vai chegando ao final. Lembrando que ao meio-dia você confere a reprise dessa edição do Bom Dia, pode acompanhar todas as reportagens produzidas pela nossa equipe por meio das redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Um ótimo final de semana para você. Tem muita atividade culturais e gastronômicas aqui na cidade. Então é isso, aproveite e eu te vejo semana que vem. Até lá!